O hormônio que mais emagrece a mulher no mundo não é o hormônio que você acha que é. Tipicamente as mulheres e até os homens e alguns médicos vão dizer que o que emagrece mais a mulher é o uso de testosterona. Só que esse hormônio não emagrece a mulher. Vamos falar sobre o hormônio que mais emagrece? Estrogênio. O estrogênio, o hormônio mais predominante na mulher, o hormônio mais funcionante na mulher e o hormônio que ela mais perde durante os anos de vida, principalmente no período da perimenopausa, que é aquele período antes da menopausa, e que não é um período pequeno, é um período muito grande, pode durar anos. Essa queda de estrogênio vai caindo até chegar na menopausa, onde você para de produzir estrogênio. E aí começa a ter aquelas catástrofes que a gente mais vê por aí. Vamos falar um pouquinho sobre o estrogênio e a importância desse hormônio feminino para a mulher. Muitas vezes, e aí grande parte, quem entra na menopausa vai ter aqueles sintomas vasomotores, né? Aqueles fogachos, aqueles calorões intensos. E muitos médicos desatualizados vão dizer que isso é normal para a idade, viva desse jeito mesmo e tá tudo certo. Você que suporte e aguente para lá. Só que vai muito além disso. A gente sabe que a queda de estrogênio vai causar sintomas vasomotores, o fogacho, os calorões intensos. Só que os sintomas vasomotores são sintomas e são riscos cardiovasculares. Tá? 75% das mulheres que entram na menopausa vão ter fogacho. E aí é que tá. O fogacho pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares que você tem aí. Eu tenho certeza que vai muito além dos sintomas, só que muitos médicos não sabem disso. O que acontece? Existe um limiar entre o limiar superior é o limiar do suor e o limiar inferior é o limiar de tremor, de conta de frio. Na menopausa, esse limiar diminui e aquelas oscilações hormonais começam a extrapolar os limites. E aí você tem um calor intenso demais, depois um suor, uma friaca intensa demais. Isso é risco cardiovascular. E eu tenho certeza que isso vai muito além. Então o que acontece? Estresse, aumenta cortisol, descarga de adrenalina e noradrenalina e aí sintomas vasomotores. Porque o limiar está pequeno e a variação é muito maior do que aquele limiar. E isso é muito, muito importante. Então a gente sabe que fogacho é risco para doenças da síndrome metabólica. É risco para doenças cardiovasculares. E pior do que isso, se você mulher estiver ouvindo esse vídeo aqui, ó, você tá com fogacho, você fuma, pior para você. Você tá com fogacho, tá acima do peso, pior para você. Você tá com fogacho e tá com baixo peso muscular, pior para você. Você tá com fogacho e idade de menopausa precoce, é jovem ainda e com menopausa, muito pior para você. Você tá com fogacho e toma bastante café, pior para você. Infelizmente, todas as mulheres que não têm um estilo de vida bem adequado, o fogacho é sinal de gravidade e você não pode deixar isso para depois, ok? E eu sei que existem remédios que diminuem o fogacho, mas a terapia padrão ouro, o que é isso? É aquilo que funciona de verdade para diminuir o fogacho e, consequentemente, te dar proteção cardiovascular é a terapia de reposição hormonal. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais tarde, principalmente fora da janela terapêutica, pode aí agora se tornar um risco. Mas quanto mais cedo você tiver o uso dela, melhor para você. Mais proteção cardiovascular você vai ter. Você já reparou, por exemplo, que mulher na menopausa fica mais quadrada? O corpo da mulher é mais violão, não é isso? Cinturinha mais fina, o violãozinho. Geralmente a gente vai falar que isso é um corpinho pera. Na menopausa ela começa a ser um corpinho maçã, que é quadrada, ela perde a cintura, tem aquela barriga mais proeminente, não tem mais, é quadrado como um homem, fica meio androide, deixa de ser ginecoide, vira androide. Esse padrão é um padrão de baixa de estrogênio. Tipicamente a mulher que tem estrogênio baixo, lá na menopausa principalmente, ela vai ficar mais quadrada, adquirindo ainda mais gordura visceral, e gordura abdominal é o pior tipo de gordura que você pode ter. Repara isso, que isso é muito comum em mulher na menopausa, e essa alteração também facilita você ter síndrome metabólica. E olha o que diz a literatura. O ganho médio de peso durante a transição menopausal é aproximadamente 1 kg por ano. Mulher, você está no período de perimenopausa, fazendo transição para a menopausa,
você está ganhando automaticamente 1 quilo por ano. Então, mulheres entre 40 e 55 anos, o que a gente observa? Que ao longo de 3 anos, cerca de 3 quilos. Isso é horroroso, porque 3 quilos faz diferença, né? Se você reparar, 1 quilo de músculo é um negocinho assim. Agora, 1 quilo de gordura tem volume. Isso faz diferença para a mulher que está querendo emagrecer. Então, todas as mulheres que estão na menopausa emagrecem menos do que as mulheres fora do período da menopausa. Por quê, gente? Porque o estrogênio faz sinergia com o GLP-1. GLP-1, lembra aí? Ozempic, Mounjaro. Nós produzimos GLP-1. Então, todas essas medicações que controlam o apetite, né, o Mounjaro, por exemplo, é o mais famoso por aí, ele é um análogo do GLP-1. Ele é semelhante àquilo que você produz. Agora, se você tem um nível de GLP-1 adequado, ou seja, você está repondo o GLP-1, mas o seu nível de estrogênio está baixo, você perde menos peso do que aquela mulher que tem um nível adequado de estrogênio e está usando o Mounjaro. Então, a gente sabe que o estrogênio faz sinergia com o GLP-1, fazendo você emagrecer de forma adequada. Por exemplo, meus pacientes, quando estão na menopausa, eles vão tratar a menopausa e depois vão começar a fazer uma perda de peso. Porque a gente sabe que um nível adequado de hormônio, e é rápido isso, a gente resolve de forma rápida, o nível adequado de estrogênio faz com que ela emagreça mais, e ela merece emagrecer e espera emagrecer. Todas as mulheres na menopausa vão ganhar cerca de 1 quilo por ano. Olha isso. Isso é terrível, isso é horroroso. Sem contar que a perda de estrogênio também diminui o metabolismo. Então olha o cenário. Ela ganha 1 quilo de peso por ano, o metabolismo dela diminui muito, e aí agora ela tem um risco cardiovascular maior, ou seja, está acima do peso com risco cardiovascular aumentado. É catástrofe. Isso é muito ruim e não dá para o médico falar que isso é normal, menopausa é normal, tá tudo bem, vai passar. A gente sabe que os sintomas de fogacho podem permanecer, por exemplo, por 17 anos. É normal 17 anos não viver bem? Não faz sentido, né? Mas vamos aprofundar um pouquinho mais, porque a perda de estrogênio faz com que seus colesteróis se alterem. Aí você era magrinha, começou a ficar gordinha por conta da menopausa, começou a perder aquele corpinho de menina, começou a ficar um corpo mais quadrado, ou seja, mais gordura visceral. A perda de estrogênio faz com que você tenha mais riscos cardiovasculares, você tem mais chance de ter um infarto, um AVC do que qualquer outra pessoa. Aí agora, os seus colesteróis que eram normais começam a alterar, começam a aumentar colesterol. Não faz sentido. Não faz sentido. Olha o risco que a mulher tem só de entrar na menopausa. Agora repara que antigamente a gente não via tantas menopausas assim, né? Hoje, quanto mais tempo passa, mais a gente vê pessoas na menopausa. Porque a média de idade da mulher antigamente, alguns anos atrás, era 50 anos, pessoal. A mulher entra na menopausa, em média no Brasil, com 48 anos, logo morria. Será que ela morria, a expectativa de vida dela era tão pequena por conta do tempo de menopausa? A gente fica essa questão. E olha esse artigo aqui, ó. Aqui mostra o seguinte: a administração de estradiol aumenta o gasto energético em cerca de 222 calorias por dia. Enquanto na menopausa você ganha 1 quilo, quando você faz uma reposição, a famosa TRH, reposição de estrogênio, você aumenta o seu metabolismo em 222 calorias por dia. Multiplique isso por 7 para dar uma semana. Olha quanto o seu metabolismo acelera. Não dá pra gente não repor. Claro que tem critérios para isso, mas a gente vai ver isso depois, ok? Olha o que diz aqui o estudo. A menopausa sem reposição faz com que você tenha um pior controle glicêmico, facilitando diabetes. Diabetes tipo 2, aquela diabetes que a gente adquire ao longo do tempo. Tá fazendo sentido para você o estradiol agora? Só que eu vou além. Eu quero falar sobre estradiol e anabolismo, né, ganho de massa muscular. Eu quero falar sobre estradiol e o sono. Eu quero falar sobre estradiol e a proteção cardiovascular. Vamos ao longo do vídeo. Muitas mulheres na menopausa ganham osteoporose de lambuja. Você vê que homem não tem tanta osteoporose. Mulher tem. O que é osteoporose? É a perda da massa, da densidade óssea. Por quê? Porque o estrogênio, quando adequado, ele capta cálcio pro seu osso. E aí você tem um osso mais estruturado. Você vê que tem muitas mulheres, muitas idosas, caiu, quebrou o fêmur, nunca mais volta a andar. Só que menopausa, fêmur quebrado, osteoporose, o risco de morte é muito maior, a incidência fica muito maior. Não dá pra gente não deixar de repor o estrogênio
quando bem indicado. Mas vamos falar um pouquinho sobre músculo, estrogênio em mulher? Porque muitas vezes, e muitos médicos de forma errada, estão repondo testosterona na mulher para ela ganhar massa muscular. Só que se ela tiver indicação de repor estrogênio, ela ganha mais massa muscular com estrogênio do que com testosterona. Testosterona, para ganhar músculo, para fazer anabolismo de forma adequada, é no homem. Não sou aquele médico que não prescreve testosterona para mulher. Existem indicações clássicas e descritas na literatura. Mas, para a mulher na menopausa, o principal aqui não é testosterona, é estrogênio, estradiol. Porque a mulher na menopausa tem um risco de até 13 vezes mais chances de ter osteoporose do que um homem. 2,7 vezes maior risco de ter uma fratura. E 2 vezes maior risco de ter quedas do que o sexo masculino. Olha como a mulher sofre com a falta de estrogênio. O estrogênio ajuda a mulher a ter anabolismo, ganhar músculo. O estrogênio não é só um hormônio sexual, ele também ajuda você a gastar mais calorias, ajuda você a emagrecer mais, ajuda você a ganhar mais músculo. Então para de achar que você, mulher, precisa de testosterona toda hora para ganhar musculatura. Não, você precisa de um estrogênio adequado. André, mas eu não estou na menopausa. Como é que a gente faz para ganhar músculo? Vamos organizar a sua vida para que você ganhe músculo. Nem sempre a testosterona é o caminho, é o primeiro caminho. Existem outras vias e coisas que vocês precisam fazer para que você tenha uma boa massa densa, massa magra densa, massa magra de forma adequada. Ok? Mas vamos além. Estrogênio e articulação. Mulheres que não têm estrogênio adequado têm uma articulação seca. Por isso que muitas vezes a mulher tem mais doenças articulares do que o homem, por conta da queda de estrogênio. O estrogênio, ele atua nos condrócitos, ele atua nos mioblastos, ele atua no fibroblasto e atua nos líquidos sinoviais e os líquidos da sua articulação aí, mulher. Se você está na menopausa e não está fazendo nada, não é porque você não sente nada que você não tem que fazer nada. As suas articulações estão sofrendo cada vez mais, tanto pela idade, né, a senescência das coisas, tanto pela falta de estrogênio. Por favor, vamos organizar isso. Mas tem uma coisa que ninguém olha, a saúde mental da mulher. E a gente sabe que ao longo do tempo, a queda de estrogênio faz com que você seja mais suscetível a doenças degenerativas. Também a depressão, ansiedade, insônia. O cérebro precisa de estradiol para melhorar a sua atenção, concentração, memória, linguagem, execução de tarefas. Muitas vezes a mulher na menopausa, ela fica esquecida. O que eu estava falando mesmo? Eu não lembro. Olha isso. Como a mulher perde a sua produtividade. Não só da sua movimentação, mas agora da sua capacidade cerebral, o famoso brain fog, que é a perda da concentração. O que eu estava falando? Oi, tá na ponta da língua e eu não sei o que é. Dá um pouquinho que eu vou lembrar. Gente, cadê minha caneta? Tô procurando a caneta e a caneta tá na mão da mulher. Ninguém olha isso e aí muitas vezes essa mulher vai no psiquiatra e vai receber vários ansiolíticos, vai receber medicações que poderiam ser substituídas por uma boa adequação hormonal. Hormônio é vida e é necessário. Então a gente sabe que mulheres têm um risco maior de demência, até 40% a mais do que o homem, por conta do estrogênio. Então, resumidamente, o estrogênio é o hormônio principal na mulher. O estrogênio te dá capacidade cognitiva, adequação. O estrogênio te dá força, músculo, proteção cardiovascular, proteção óssea, proteção articular. O estrogênio te dá beleza. Aliás, a mulher que não repõe estrogênio no período adequado, ela pode perder até 30% do seu colágeno. Aí você faz bioestimulador, preenchedor, fica bonito em uma semana, na outra semana seu rosto fica pesado, porque está cheio de produtos, porque não tem mais a estrutura da proteção, da estrutura que o colágeno faz. E o colágeno, ele é produzido com o estímulo de estrogênio. E por isso, muitos países têm skincare de estrogênio, para tentar melhorar a produção aqui, local. Mas mais do que isso, é quando você repõe o estrogênio de forma sistêmica, você agora mantém uma pele mais saudável,
mantém uma pele mais no lugar, mais firme. Mas vamos falar um pouquinho mais? Vamos falar sobre sexo e estrogênio? O hormônio que melhora a qualidade sexual não é testosterona, é estrogênio, estradiol. Vai muito além disso, porque durante o ato sexual, a penetração ali, se você não tiver um nível adequado de estrogênio, sua vagina fica seca, o canal vaginal fica seco. E aí aquela penetração que seria prazerosa, agora é dolorosa. Que você está levando facadas. Depois do ato sexual, infecção urinária. Depois do ato sexual, ressecamento vaginal, sangramento, atrofia. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que eu infelizmente tive que prescrever para ela, pasmem, não só a terapia de estrogênio, mas tive que prescrever um pênis, um vibrador. E aí cada vez mais a gente tentar melhorar esse canal vaginal ali. Existe radiofrequência, existem estimuladores de colágeno no local, existem medicações que a gente pode usar. Mas nunca é melhor do que a própria terapia de reposição hormonal na mulher. Então o ato sexual, que é muito importante para o casamento, é muito importante para o homem e para a mulher, agora que deixa de ser algo prazeroso, começa a ser algo doloroso. Que mulher que quer? A mulher não dorme, tá mais fraca, tá acima do peso, olha no espelho e não se acha bonita, agora a penetração que era prazeroso não é mais prazeroso. Que sexo é esse? Olha como a mente da mulher fica com esse cenário de sequidão. Sequidão muscular, sequidão mental, sequidão vaginal. Então o que diz o consenso brasileiro de terapia hormonal no climatério de 2024? Olha só, os sintomas do climatério são associados à piora da qualidade de vida na menopausa. A terapia de reposição hormonal pode melhorar os sintomas específicos da menopausa e qualidade de vida em mulheres sintomáticas no climatério também. Entenda, você precisa passar pela menopausa de forma mais adequada, porque esse é um sofrimento não só seu, mas de quem está à sua volta. Você agora começa a ceifar anos de vida por falta de reposição hormonal. O que eu recomendo? Você vai me seguir, vai compartilhar para sua amiga que está com esses sintomas, vai entender mais, eu vou trazer para você sempre informações sobre a menopausa, mas vai procurar um tratamento adequado para que você tenha qualidade de vida. Anos de vida trabalhando, construindo família, se estabelecendo na sociedade, para entrar agora na menopausa e começar a sofrer, a declinar. E é nesse momento que você pode ter mais prazer de vida através de uma reposição hormonal adequada. Seja bem-vindo ao meu canal, compartilhe, segue e tenha mais conhecimento de algo que pode mudar a sua vida.